Olá, meu amigo, olá, minha amiga! Que bom estar aqui com você novamente. Eu me chamo Altair Altoff e estou com você nessa jornada de 21 dias para reconstruir a sua forma de pensar, trabalhando temas que vão trazer um ganho efetivo para você a cada dia. Então, hoje é nosso quarto dia. Nós já falamos das sementes exponenciais, nós já falamos, né, do merecimento, nós já falamos da necessidade de aprovação dos outros. E hoje nós vamos falar de um tema que atrapalha muitas pessoas. Mas, como sempre, antes de falar qual é o tema de hoje, me segue aí, né? @AltairAltoff, com 2 Fs, e né, coloca lá o que você está aprendendo nessa caminhada. O que você está ouvindo aqui que você fala, poxa vida, faz sentido para a minha vida, eu vou mudar isso. Ou que ganho você já teve. Hoje nós estamos no quarto dia. Que ganho você já teve do nosso primeiro dia até hoje? Você pode falar, poxa, já mudei isso aqui na minha vida, já vi esse resultado positivo. Posta lá no seu Instagram, me marca lá que eu quero comemorar com você. E hoje, a nossa chave negativa, né, o que nos atrapalha, e nós vamos falar na aula de hoje, é a escassez. Como que é a escassez, né? E a escassez que está aqui. A escassez é um drive mental e nós vamos ver isso na aula de hoje. A escassez, ela faz com que a gente, né, pense que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho, que não tem jeito. Então, nós temos que trabalhar isso, tá? Então, nós temos que avançar todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer. Lembra? Já vim falando em aulas passadas. Não fique parado. Não fique parado. Prossiga. Ah, esse lado aqui, estou aqui pedindo a Deus, senti paz no coração? Vai. Sentiu aquele peso? Qual é a rota? Muda a rota, mas vai. Não fique parado, em hipótese alguma. E qual que é o tratamento? Se a gente for falar de escassez, qual o tratamento? A gente pode dividir em 3. Teoria, prática e constância. É o TPC. Teoria, prática e constância. Teoria é isso que você está ouvindo aqui. Você está assistindo às aulas, eu estou trazendo um conteúdo, conceitos, e você está com a teoria. Só que você tem que ir para a prática. Então, pode ver, todo final de aula tem uma tarefa. Você vai fazer. Você vai, né, elencar isso, buscar aquilo, fazer uma autoanálise. Isso é prática, você está praticando. E constância. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias fazer. Por quê? Porque isso vai tirar, né, vai desinstalar drives que você tem e reinstalar drives corretos. Eu costumo dizer, aprender algo novo é muito simples, é muito fácil. Talvez você esteja aqui me acompanhando nessa jornada de 21 dias e aprendendo coisas novas. Só que o mais difícil não é aprender. O mais difícil é colocar em prática esses novos conhecimentos. Porque para colocar em prática, eu tenho que aqui na minha aula, no meu cérebro, tirar aquele conhecimento antigo que está me travando, talvez aquela crença de escassez, né? Que não é tudo caro, é tudo difícil, não posso, não tenho, não dá. Eu tenho que tirar isso e colocar uma nova, né, um novo entendimento em prática no lugar desse. E isso não é algo simples, neurologicamente falando. Então, eu quero que você me acompanhe na aula de hoje para nós tratarmos a escassez. Lembrando, teoria, prática e constância. Tá? Então, o segredo é o quê? Progressão. O segredo é a constância. O segredo é você manter todo dia um pouquinho mais. Né? A gente costuma dizer, todo dia, 1% melhor. Você não precisa melhorar 100% do dia para a noite. Você não precisa melhorar 100%, né, de uma semana para outra. Melhore apenas 1% todos os dias. Já pensou se você fizer isso? Em um ano tem 365 dias. Você vai estar 365% melhor, ou seja, você vai ter crescido mais de 3 vezes. Então, não queira uma mudança, né, abrupta. Mude aos poucos. Mude com constância, com progressão, todos os dias. Então, a escassez, né, esse mal, ela faz com que façamos pelos outros e não faço por mim. Você vê como está ligado? Nós vimos também isso um pouco no merecimento. Que muitas vezes eu não faço, ou na necessidade de aprovação. Todos esses drives negativos que nós temos na nossa mente, eles trabalham, né, unidos um com o outro. E quando a gente começa a desconstruir esses drives para reconstruir uma nova mentalidade, você passa, né, a ver as coisas de outra forma. Então, quantas das vezes, pensa aí, quantas das vezes você fez algo pelos outros e não fez por você?
ou não fez pelos seus, mas fez pelos de fora. Altair, isso é errado? Não, não é errado. O problema tá quando eu faço isso de forma constante, achando que eu estou sendo bonzinho, porque não, né? Eles têm uma vida mais dura que a minha, eu tenho mais condições, então eu vou ajudá-los. E você deixa de fazer para você para fazer para os outros. Já falei isso em outras vezes e vou repetir isso até o final dos 21 dias. Lembra o copo transbordando. Seja pleno, seja abundante. Por quê? Porque na abundância você vai poder ajudar muito mais gente. E vai poder o quê? Né? Desfrutar da sua vida, porque você tem para você tem para os outros, e isso vai o quê? Gradativamente fazendo com que você possa ajudar mais e mais pessoas. Mas isso é uma constância, é uma progressão. Então vamos lá. Então a escassez, né, de emoções, né? Sabia que a escassez de emoções nos leva a sentir dor no corpo? Sabe aquela dor que você tem, talvez uma dor crônica? Pode ser que seja psicossomática. Na psicologia a gente estuda. Tem doenças psicossomáticas, doenças que começam na emoção e depois elas né, transmutam para a carne, para a pele, para o corpo. E muitas dores têm como fundo emocional. Altair, quer dizer que se eu resolver o emocional não vou sentir mais dores? Não. Quer dizer que se você resolver o emocional, muitas dores você pode parar de sentir. Mas tem dores que tem que ter. Tem que ter o tratamento. Se eu pego e chuto uma pedra, não é uma dor emocional, eu chutei uma pedra, vai doer, talvez vai cair a unha, né? E vai ficar doendo. Mas tem dores que o que ocasionou essa dor é uma questão emocional. E essa escassez de emoções que eu trago aqui são escassez de emoções boas. Porque muitas vezes a gente dá ênfase naquelas emoções erradas, emoções que vão trazer dor, sofrimento, angústia, depressão, ansiedade. E com o tempo, isso vai trazendo dor física. Então, assim, né, nós temos que desvincular, né, o nosso drive mental da escassez. Nós temos que mudar, porque a escassez é mental. Antes de eu não ter algo material, eu não tenho aqui dentro. Eu não tenho na minha mente. Este ano, né, nós estamos em 2023, este ano eu estudei muito no início do ano sobre pensamento, poder do pensamento, né, cientificamente falando sobre isso. E se você soubesse a força que tem o nosso pensamento, você começava a pensar só coisas boas sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu negócio, sobre seu emprego, seu chefe. Mas muitas vezes a gente quer falar o mal. Ah, aquela pessoa, aquele chefe me deixa louco, aquele emprego é desgastante, e a gente coloca isso ao sentimento, ao pensamento. E à mentalidade de escassez que a gente vai crescendo e a gente vai ampliando. Ao invés de falar assim, não, o lugar que eu trabalho é abençoado. Altair, mas eu não gosto, me estressa. É abençoado, porque lá eu faço um trabalho com propósito que eu vou ajudar pessoas. E isso você começa a mudar aqui dentro, e daqui a pouco o ambiente, você está vendo diferente. Fala, nossa, o que aconteceu? Aquela pessoa que era chata, que pegava no meu pé, eu não consigo ver mais ela assim. Por quê? Porque primeiro você mudou aqui dentro. Então tenha cuidado com o que você pensa, porque o drive mental, né, ele é muito poderoso. E estou falando aqui cientificamente falando, neurologicamente falando. Tá? Então a escassez, ela é mental, beleza? E tem uma frase que eu gosto muito, né, que é assim: quem não trabalha, melhor dizendo, olha que interessante. Quem não trabalha nos próprios sonhos é mal pago para realizar os sonhos dos outros. Forte, né? Quem falou essa frase foi Pablo Marçal. Né? Talvez você não goste do Pablo Marçal. Tudo bem, você não precisa gostar dele. Mas que ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, né, da questão da realização humana, ele tem. Então, o fato de eu não gostar de uma pessoa não quer dizer que eu não vou respeitá-la. Eu posso não seguir, não gostar muito, mas tem muita coisa. Olha só o sentido dessa frase. Se eu não trabalho nos meus sonhos, eu sou mal pago para fazer isso, para trabalhar no sonho dos outros. Então, por que eu não trabalho nos meus sonhos? Para poder realizá-los. Porque muitas vezes a escassez não deixa. Então, acredite. Acredite no seu sonho. Acredite nos seus objetivos. Acredite na sua visão. Deus, ele te deu uma visão como deu uma visão para mim. E olha que maravilha. Se Deus deu a visão, ele vai dar a provisão. Altair, como assim? Visão. Visão é ver. Você vai ver aquilo. E muitas vezes você vai ver primeiro na sua mente. Você não vai ver o negócio todo pronto. Mas se Deus te deu a visão, ele vai te dar a provisão.
E o que é a provisão? É bancar a visão. Se a visão for de Deus na sua vida, ele vai bancar. Mas, ó, deixa eu te falar como é que Deus age. Deus, ele vai te dar uma visão e ele não vai te bancar a visão inteira. Ele vai bancar o iniciozinho da visão, quer ver se você vai o quê? Se movimentar, agir, fazer acontecer. Lembra que eu falei? Não fique parado, comece a agir. Então, se você tem uma visão e você tem uma provisão só para o início, comece. Por quê? Porque assim que você começar, a provisão vai vir para outra parte, e para outra, e para outra. É mais ou menos você dirigindo. Se você dirige, né? Ou já esteve num carro à noite dirigindo na estrada sem movimento, você tem o farol ligado, você só tem ali, né, uma visão dos 100, 150 metros à sua frente. Mas cada vez que o carro vai indo, você tem uma visão de mais 100, mais 150 metros. Mais 100, mais 150 metros, daqui a pouco você rodou 300, 400, 1000 quilômetros dessa forma. É a mesma coisa. Deus te dá a visão e muitas vezes te dá a provisão para esses 100, 100, 150 metros. Mas você não quer ir. Por quê? Ai, porque eu tenho medo, é difícil, a escassez te segura, a escassez te acorrenta. Mas na hora que você quebra os grilhões da escassez e você começa a andar, você vai ver os próximos 150 metros. E você vai ver depois os próximos 150 metros. Daqui a pouco, quando você vê, você já rodou 1000 quilômetros, 2000 quilômetros. Já alcançou seu objetivo, já passou do seu objetivo, já está em outro objetivo maior. Então, faça acontecer. Comece. Não fique parado. Se Deus te deu a visão, ele vai te dar a provisão. É simples assim. E mais uma vez eu falo, não estamos falando de igreja. Estamos falando, né, de Deus. Está acima de qualquer religiosidade. Então comece a agir. Então vamos lá. Então a escassez, ela só domina na improdutividade. Por quê? Porque quanto mais produtivo eu sou, menor a minha escassez. Lembra que eu falei da estrada? Eu tenho a visão, eu tenho a visão só de 100, 150 metros. Se eu sou alguém produtivo, eu estou caminhando na minha visão. Mas você só está vendo um pedacinho, não interessa. Quando eu chegar lá, eu vou ver o outro pedacinho, e outro pedacinho, e outro pedacinho, e daqui a pouco você tem a visão completa. E você tem o quê? O seu objetivo concluído. Agora, se você deixa a escassez dominar, é porque você é improdutivo. Quem que é o improdutivo? É aquele que não vai. Ele fica de braço cruzado, esperando ou alguém fazer, ou querer ter a certeza e ter a visão do todo. E aí, meu amigo, infelizmente, você só vai se decepcionar. Você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, saiba que a escassez, ela domina na improdutividade. Então, para eu poder eliminar, nós temos que o quê? Quanto mais produtivo eu for, menos a escassez domina. Vê que nós já falamos vários pontos para você vencer a escassez. Pega o código. O que você vai fazer? Qual desses? Quer ver um exemplo? Tá? Quanto maior a produtividade, menor o esforço. Olha só que loucura. Sabia que quanto maior a produtividade, menor o esforço? Olha o exemplo do plantio de soja. Vamos imaginar duas fazendas de soja. As duas do mesmo tamanho de área plantada. Só que numa, a pessoa planta tudo no manual. Na outra, ele usa a tecnologia. Ele é mais produtivo, ele busca essa tecnologia. Na que tem plantio manual, e o que eu estou falando aqui não é uma história inventada, isso aqui é dados estatísticos. Se você for pesquisar sobre soja, sobre plantio, você vai encontrar isso. Quem utiliza o plantio manual, ele tem menor resultado, ele tem mais gasto, gasta mais para plantar, ele se esforça mais e demora mais tempo. Quando você põe a tecnologia no jogo, ele tem menos esforço, né? É mais rápido, tem menos mão de obra e tem mais resultado. Então, quando você é produtivo, você vai ter o quê? Um resultado muito maior. Aqui um exemplo, né, do manual com a tecnologia, aqui no plantio de soja, mas se a gente for pensar uma aula, eu poderia estar dando essas aulas presencialmente, manualmente. Eu ia ter menor resultado? Ia. Por quê? Porque eu ia ter que arrumar uma turma, uma sala, uma turma de, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas, um lugar que caiba essas pessoas. Eu teria que ir lá, marcar todo dia, ir lá, dar essa aula presencialmente. Altermel presencial tem uma outra vibe, tem uma outra troca de energia. Tem, é extraordinário. Eu amo dar curso e treinamento presencial. Só que eu não posso ficar só no manual. Eu tenho que ir para o tecnológico. Porque através da tecnologia,
Quantos milhões de pessoas podem assistir essa aula? E podem, o quê? Despertar para algo na vida delas. Ok? Então, nós temos que ser produtivos em todas as áreas, em todo o momento. Então, vamos lá, para a tarefinha de hoje. Lembra que nós vimos lá? Teoria, prática e constância. É o primeiro ponto que eu falei para eliminar a escassez. Teoria, já foi dada. A prática, vou dar agora. E a constância é você fazer isso todos os dias. Então, a primeira tarefa que eu quero que você faça é listar todos os seus sentimentos de escassez que você tem. Não posso, não consigo, é difícil, tá complicado, tudo sentimento de escassez. Lista. Pega um caderninho, anote, ó, fica um caderninho no bolso, e aí pensou em escassez? Estou pensando isso. Por quê? Trazer a autoconsciência, autoconhecimento. Eu só vou conseguir me libertar disso se eu tiver esse autoconhecimento. Eu tenho que saber. Muitas vezes eu estou com sentimento de escassez e eu nem sei. Então eu tenho que mapear isso. Então a tarefa é fazer uma lista desse sentimento de escassez. Tá? E a outra lista que você vai fazer é uma lista de tudo que você está improdutivo. Ah, eu queria escrever um livro, só escrevi uma página. Está lá parado, improdutivo. Ah, eu tenho que arrumar alguma coisa em casa, improdutivo. Faz uma lista de tudo que você tem que fazer. E depois comece a fazer. Seja produtivo. Por quê? Porque a escassez, ela não se assenta na produtividade. Quando a produtividade entra e assenta na mesa, a escassez vaza. Por quê? Porque não tem como se manter no mesmo ambiente. Perfeito? Então, a tarefinha aí para vocês, né, da aula de hoje, é você fazer essa lista de sentimentos, tá, de escassez, e a lista de tudo que você está improdutivo. Perfeito? Então, vamos aí dando sequência, né? Amanhã nós temos nossa quinta aula e eu te aguardo lá, beleza? Beijão no coração, né, que Deus te abençoe e tamo junto, né, sempre!